Salve, salve galera, tudo certo? Muito boa tarde. Hoje vamos fazer mais uma visita aqui no campo de cultivar para ver como é que tá a incidência de inseto aqui, de pragas. Mas uma coisa que eu queria chamar a atenção, cara, não sei se vocês conseguem notar no vídeo, mas já tem bastante folha enrolada já. Aqui essas parcelas é sorgo. Por mais que seja sorgo, que é uma cultura um pouco mais adaptada ao clima mais seco, a época de seca nossa, como esse aqui foi plantado um pouco mais tarde, ele está sentindo bastante, cara, a seca aqui. As chuvas cortaram agora nesses últimos dias aí, com uma intensidade um pouco maior, e não choveu mais. Não teve mais chuva e também nem está tendo muita previsão de chuva, o que é o normal para a região, né? Tá na hora de cortar a chuva e a gente entrar no período da seca. E acaba que as culturas sentem bastante. Vou passar aqui do lado para vocês verem a braquiária. Olha só. A braquiária também não é diferente, ela acaba sentindo um pouco da seca, mas ela não vai morrer. Ela vai perdurar aqui e a hora que voltar as chuvas, ela recupera o desenvolvimento, ela retoma na verdade o desenvolvimento, o crescimento, e acaba fechando e vai ficar uma palhada bem bonita aqui. Para não ter problema, como o pessoal da fazenda estava fazendo as manutenções no talhão aí ao redor, ao entorno das parcelas eu acabei colocando braquiária numa faixa bem larga, para não ter problema de dar deriva do herbicida que eles forem usar lá, aqui dentro das parcelas, né? Mas tá vindo bem, cara. Aqui é um mix que tem crotalária junto. A crotalária ela tem uns detalhes importantes na hora que a gente for fazer o cultivo dela, porque a crotalária ela responde a fotoperíodo, o que significa que em dias mais curtos, ou seja, noites mais longas, ela floresce mais cedo. É uma planta de dia curto que a gente chama. Então essa fase que a gente está entrando agora, que é a fase do inverno, os dias são menores, as noites mais longas, e acaba que ela vai florescer mais cedo. Isso não é tão interessante para nós, porque aí, se ela floresce cedo, ela cessa a fase vegetativa antes. Se ela para a fase vegetativa mais cedo, quer dizer que ela vai crescer menos, vai ter uma arquitetura menor. E como é uma planta de cobertura, a gente quer um pé maior, mais vigoroso, por consequência um maior sistema radicular, e também um melhor controle de nematóide, que é o objetivo dela aqui. Mas o objetivo da conversa de hoje nem é esse aqui das coberturas. Só estou passando para dar uma olhada aqui nas pragas que a gente tem. Foi feita a aplicação essa semana e vamos ver se sobrou alguma coisa. Se sim, vamos ter que voltar e fazer outra aplicação. Eu estou vindo hoje para cá no campo para mostrar para vocês um pouquinho sobre a desfolha e maturação do algodão. Então, se é do teu interesse, continua aí no vídeo que a gente vai falar sobre algodão daqui a pouquinho, tá? Isso aí, galera, cá estamos. Tá ventando pra caramba hoje, tomara que vocês consigam entender pelo menos o áudio aí. E aí, olha o nosso campo de algodão aí como tá. Esse ano foi um ano bastante atípico aqui na região. Nós tivemos chuvas perdurando além do normal. E a ideia da gente ter trazido o algodão para cá e feito trabalhos com ele é justamente tentando aproveitar essa fase final sem chuva, porque o algodão gosta disso. Depois que ele começou a abrir capulho, o ideal é que não tenha mais chuva, como a gente conversou em outro vídeo, para que mantenha a qualidade de fibra, não apodreça capulho, não estrague, né? Então o interessante para o algodão é que nessa fase final não tenha chuva. E justo nesses anos que a gente trouxe o algodão para cá para ver o desempenho dele, acabou chovendo bastante. Aqui na estação em especial, a qualidade dos materiais estão bem interessantes, hein? A gente tem 9 materiais aqui e estão muito bonitos, cara. Estão com uma carga muito boa. Mas eu trouxe vocês aqui, o objetivo do vídeo é falar um pouquinho sobre a desfolha e o maturador. O algodão, naturalmente, ele é uma planta de ciclo perene, né? Ou seja,
não vai morrer. E uma planta de um porte um pouco maior, é um arbusto, uma arvorezinha, naturalmente, né? Com o passar do tempo a gente acabou desenvolvendo técnicas para fazer o cultivo do algodão e aproveitar a pluma dele, né? Entre essas técnicas, a gente passa lá no começo pela parte da adubação, pela parte de qualidade de plantio, melhoramento genético, a parte de regulador de crescimento, que é indispensável no algodão. E aqui nessa fase final, a gente tem dois pontos que são essenciais para a gente ter qualidade e ter bons resultados no algodão, que é a desfolha e que é o maturador. Como eu falei, o algodão naturalmente ele é uma planta de um ciclo perene, ou seja, ela não vai morrer se deixar aqui no campo, a menos que a gente faça interferência. A primeira interferência que a gente faz é fazer a desfolha. A primeira interferência nessa fase final, tá, galera? A primeira interferência nessa fase final é fazer a desfolha do algodão, porque a gente precisa colher isso aqui depois. Não tem como colher isso aqui com qualidade, deixar a pluma branquinha, se a gente tiver folha aqui. Entra com a coletadeira aqui para fazer a colheita da pluma. Se tem um monte de folha, essa folha vai esfregar aqui, vai manchar essa pluma de verde, vai entrar para dentro da máquina um pouco de folha, vai entrar no meio do algodão que vai para a indústria, então isso aí acaba virando um problema muito grande. Então a gente faz a desfolha. São diversos os produtos que tem para fazer a desfolha, mas existem produtos específicos para fazer. Vocês podem procurar aí na internet e vão achar bem facinho. Aqui na estação faz 6 ou 7 dias já que a gente fez a desfolha, a aplicação do desfolhante, e o que a gente percebe é as folhas, por mais que elas estejam verdes e não caíram na totalidade aí, a gente percebe que é uma folha seca já, é uma folha que não está tenra, uma folha seca, meio coriácea. A gente percebe a mudança de cor, ela está numa cor bem escura, que não é normal. Ela não está verdinha bonita, ela está numa cor diferente. Estou usando, primeira vez que eu estou gravando aqui com suporte. Se não ficar tão legal aí vocês deixam nos comentários aí que a gente tenta mudar. Estou tentando me adaptar com esse negócio aqui ainda. Então foi feita essa desfolha para a gente ver como que vai ficar esse algodão daqui uns dias. Ele leva um tempo para esse desfolhante ter o efeito total dele. A gente fez a desfolha para que em seguida, um tempo depois, quando o algodão estiver sem folhas já, entra o segundo ponto que é indispensável nessa fase final aqui, que é o maturador. Vou chegar aqui mais perto. Ó, a gente tem aqui um monte de capulho aberto, mas a gente ainda tem alguma maçã que está fechada. Aqui em cima já tem aberta, ó, mas tem maçã que está fechada e bem formada, bonita maçã. Para a gente não perder essa maçã aí, que ainda não abriu, a gente faz a técnica do maturador, que seria um segundo tratamento que a gente vai fazer nessa fase final aqui, um produto específico que induz a abertura dessas bolas que ainda estão fechadas. Olha, nessa cultivar tem um pouco mais, fica um pouquinho mais longo. Tem umas bolas fechadas aqui. A gente faz o maturador porque o investimento que a gente fez lá atrás em adubação, o investimento que a gente fez em regulador de crescimento, fungicida, inseticida, a gente fez pensando em aproveitar tudo isso aí. Não é para perder. É muito dinheiro que a gente perde se perder uma bolinha dessas aí. Até existe uma conta fácil, que não é difícil na verdade, para a gente fazer a estimativa da produtividade do algodão e a estimativa de perda. Existe o peso de cada maçã dessas, de cada capulho aberto, no caso no final, que cada bolinha vai abrir, vai virar um capulho e vai ser colhido. Então para cada bolinha dessas existe uma estimativa em função da cultivar, de cada material, e existe uma estimativa de peso. Então a gente faz a conta assim quando vai fazer a intervenção final. Se eu tenho uma bola dessas aí por planta, eu tenho 7 plantas na média por metro linear. Se eu deixar de fazer o maturador, eu vou perder essa bola
porque essa maçã que não abriu, que a máquina não vai conseguir colher, ela não consegue debulhar isso ali e tirar a fibra, então é perda. Então a gente soma quantas bolas a gente tem com potencial de perda no hectare, a partir da população e a partir do número de bola por planta. A gente sabe quantas bolas vai perder e fazendo a multiplicação pelo peso de cada uma dessas bolas, a gente tem ideia de quantas arrobas de algodão seria a estimativa de perda se a gente não fizesse a intervenção. Aqui a gente fez esse cálculo e se a gente não fizer a intervenção com o maturador para tentar abrir essas bolas aí, que estão fechadas ainda, essas maçãs fechadas, a gente ia ter perda de 10 arrobas, o que é muita coisa. A gente está falando do algodão com estimativa de produzir 360 arrobas. Se a gente perder 10 arrobas é muita coisa. Por mais que o preço do algodão hoje tenha baixado um pouco, mas se está aqui, tem como fazer o aproveitamento, por que não fazer? Então esse tipo de cálculo é importante a gente fazer para tomar uma decisão. Então aqui nessas cultivares a gente escolheu fazer o maturador para aproveitar essas bolas que ainda não abriram. Se fizer a aplicação no maturador, eu garanto o aproveitamento de 100%? Não. Por mais que a gente faça a indução da maturação, da abertura dessas maçãs aí, pode acontecer delas não abrirem. O algodão ele é muito responsivo à característica climática, à condição climática. Então se a gente fizer o maturador e der uma condição de frio, temperaturas abaixo de 18 graus na média, durante o dia, não vai adiantar, ele não vai ter metabolismo suficiente para abrir essas maçãs que estão fechadas. Então acaba que a gente perde igual. Por isso que antes de fazer o maturador, a gente precisa ver como que está a condição, a previsão da temperatura para os próximos dias. O ideal, o pessoal que é mais experiente, eles comentam que a temperatura tem que estar acima de 20 graus nos 3 dias anteriores à aplicação e nos 3 dias posteriores à aplicação, para que você tenha bom efeito no maturador sobre essas maçãs que ainda não abriram. São detalhes que a gente precisa tomar cuidado quando for fazer a tomada de decisão, para a gente não ter perda. Fazer o cultivo do algodão é muito caro. Aqui no campo experimental a gente teve mais de 20 aplicações de inseticida, a gente teve umas 7 ou 8 aplicações de fungicida. Todas as aplicações que a gente fez de regulador de crescimento, o desfolhante agora, o maturador que vai vir na sequência, tudo isso são pontos que a gente precisa levar em consideração, muito bem, rigorosamente levar em consideração esses pontos, porque é uma cultura cara para se produzir, assim como todas as outras. Se você for cultivar uma cultura para produzir, para ganhar dinheiro, você vai ter que investir, cara, vai gastar bastante. Então a gente tenta extrair o máximo que a gente conseguir da cultura, pra gente ter retorno financeiro, para ter lucro. E no algodão não é diferente. Ainda mais o algodão, que ele por mais que seja uma planta adaptada, tem uma estrutura maior e tal, é uma cultura muito sensível em alguns momentos, que a gente precisa ter atenção e fazer o máximo para não ter perda, cara. O cronograma que a gente tem aqui é que com mais 5 ou 7 dias a gente tem essas folhas no chão e aí a gente consiga fazer a aplicação no maturador. Quando tiver tudo aberto aqui bonito, eu vou voltar para mostrar como é que ficou o campo para vocês. E a gente precisa conversar também em relação à destruição de soqueira, questão da rebrota do algodão. Como ele é uma planta perene, que eu comentei, ele acaba rebrotando muito facilmente. Vou até virar aqui a câmera para vocês verem. Aqui nessas cultivares a gente fez um dia de campo há poucos dias atrás e eu fiz a roçada aqui do corredor. Aqui tinha algodão, fiz a roçada e olha só, essas plantas que estão no chão, tá brotando, cara. Tá brotando tudo. Então a gente tem que tomar um cuidado de fazer controle químico, tem que tomar um cuidado com a sementeira do algodão, para que a gente não deixe isso aqui ficar perdurando na lavoura. No próximo ano é uma lavoura que vem soja,
Então a gente tem que tomar alguns cuidados. Galera, o videozão de hoje um pouco mais específico, falando de 2 pontos importantes da questão do algodão, que é interessante a gente compartilhar e trocando essa ideia. Se você aí que está vendo o vídeo trabalha com algodão, deixa nos comentários aí que tipo que é o manejo dessa finaleira aí do algodão, como que vocês fazem, o que vocês estão usando, o que não estão usando. E a gente vai trocando essa ideia no decorrer dos dias para ver o que vai acontecer nesse campo aqui. Beleza, gurizada? Um forte abraço para vocês e até a próxima. Tchau!